Nós, seres humanos, podemos ser as criaturas mais valiosas dos cosmos, pois segundo algumas crenças fomos criados por um ser celestial, pois fomos criados com um propósito, e para que cada um exerça seu propósito correto perante a esse ser celestial, ele também criou seus mensageiros e protetores de suas criações, para manterem a ordem em meio a todo esse cosmos. Mas assim como vários seres se rebelam contra o mal, muitos outros se rebelam também contra o bem. E foi o que alguns anjos no mundo celestial fizeram, e hoje combatem para resgatar a humanidade ou levá-la à perdição total. Vamos lá! Espírito imundo, segundo o cristianismo, é um anjo que se rebelou contra o Criador e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Na antiguidade, contudo, o termo tinha outra conotação, referindo-se a um gênio que inspirava os indivíduos tanto para o bem quanto para o mal. Nos contextos judaicos e islâmicos, a ideia é diversa, até porque não se trata de um ente opositor ao Criador, mas de algumas criaturas a ele subalternas. Na Cércia do primeiro contexto, refere-se a um ser imperfeito que foi formado no sexto dia da criação. Para o segundo contexto, os espíritos imundos, ou jinn, na religião muçulmana e pré-islâmica, são seres que coexistem com os seres humanos, sendo dotados de livre-arbítrio, e chefiados por Iblis, que refere-se a Lúcifer na cultura árabe. Na maioria das religiões cristãs, os espíritos imundos são anjos caídos que foram expulsos do terceiro céu. No judaísmo, islamismo e no cristianismo primitivo, o terceiro céu é uma divisão do céu na cosmologia religiosa. Em algumas tradições é considerada a morada de Deus, e em outras um nível inferior do paraíso, conforme um dos três céus. Popularmente, acredita-se que o chefe dos espíritos imundos, Lúcifer, era um querubim da guarda celestial. Os querubins são a segunda classe mais alta logo após os serafins, que estão diretamente ligados ao Criador. Lúcifer tentou tomar o reino dos céus e devido a isto foi expulso do céu. Mas ele não agiu sozinho, teve aliados que foram expulsos junto com ele, que passaram a ser chamados de demônios. Devido a vários motivos ou simplesmente por submissão religiosa a Lúcifer, os espíritos imundos podem, segundo a crença cristã, possuir alguém, assumindo inclusive a autoridade sobre o corpo desta pessoa, manipulando suas atitudes e palavras e influenciando fortemente os seus pensamentos. Para os cristãos, o único meio eficaz utilizado pelos apóstolos para falir a autoridade de um ou mais espíritos imundos sobre uma ou mais pessoas é o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que segundo a crença cristã é o nome sobre todo o nome, inclusive sobre o nome dos espíritos imundos. Pois segundo várias culturas religiosas, Jesus é o rei dos seres humanos. Em religiões como hermetismo, gnosticismo, judaísmo e islamismo, existe uma tradição de que o universo pode ser categorizado em 7 céus, ou 7 reinos. O número 7 simbolicamente representa a completude perfeita em referências bíblicas, como nos 7 dias da semana, os 7 olhos e chifres do Cordeiro de Deus, no livro de Apocalipse. A 7ª geração de Adão, Lameque, que era completamente perversa, e Enoque, que andou com Deus. Para os cristadelfianos, os espíritos imundos na Bíblia são os deuses dos pagãos, isto é, dos não cristãos e não judeus. Segundo os cristadelfianos, os antigos gregos acreditavam que os espíritos podiam possuir pessoas e que eram os espíritos dos falecidos, que tinham subido ao nível de espírito imundos.
ou seja, semideus que traziam o bem ou o mal à humanidade. Quando alguém não atendia à causa de uma enfermidade, por não haver causa aparente ou por ser uma doença do foro psicológico, a enfermidade era atribuída a espíritos imundos. Os cristadelfianos também não acreditam que os anjos possam pecar. A tradição judaica cunhou a figura de espíritos imundos, com significado totalmente diverso daquele corrente na tradição cristã. Para o primeiro, os espíritos imundos são seres meio humano, meio espírito criados após o homem, podendo reproduzir-se e ser bons ou maus, mas de natureza incompleta, cujos atos tendem ao caos. Mas sem as trevas não haveria a luz. Sem a luz não haveria as trevas. Só é preciso encontrar o equilíbrio disso. E aqui está a luz. As três tríades. De todas estas ordenações, a mais corrente, derivada do Pseu-Dionísio e de Tomás de Aquino, os anjos em 9 coros, agrupados em 3 tríades. A primeira tríade é composta pelos anjos mais próximos de Deus, que desempenham suas funções diante do ser celestial e criador. Serafins também foram chamados de ardentes ou de serpentes de fogo. É a ordem mais elevada da esfera mais alta. São os anjos mais próximos de Deus e amenam a essência divina em mais alto grau. O Pseu-Dionísio diz que sua natureza ignea espalha a exuberância de sua atividade perpétua e infatigável e sua capacidade de inflamar os anjos inferiores no cumprimento dos desígnios divinos, purificando-os com seu fogo e iluminando suas inteligências, destruindo toda a sombra. Querubins. Os querubins são seres misteriosos, descritos tanto no cristianismo como em tradições mais antigas, às vezes mostrando formas híbridas de homem e animal. Os povos da Mesopotâmia tinham o nome Carabu e suas variantes para denominar seres fantásticos, com forma de touro alado, de face humana, e a palavra significa, em algumas daquelas línguas, poderoso, noutras, abençoado. No Gênesis aparece um querubim como guardião do jardim do Éden, expulsando Adão e Eva após o pecado original. Os querubins, para alguns teólogos, ocupam o topo da hierarquia, pois alguns não consideram os serafins como anjos. Tronos. Os tronos têm seu nome derivado do grego, que significa anciãos. São os símbolos da autoridade divina e da humildade, e da perfeita pureza, livre de toda contaminação. Segunda tríade. A segunda tríade é composta pelos príncipes da corte celestial. Aqui estão eles. Dominações. As dominações ou domínios têm a função de regular as atividades dos anjos inferiores. Distribuem aos outros anjos as funções e seus mistérios, e presidem os destinos das nações. Crê que as dominações possuam uma forma humana, alada, de beleza inefável, e são descritos, portanto, orbes de luz e cetros indicativos de seu poder de governo. São anjos que auxiliam nas emergências ou conflitos que devem ser resolvidos logo. Também atuam como elementos de integração entre os mundos materiais e espirituais, embora raramente entrem em contato com as pessoas. Virtudes. As virtudes são os responsáveis pela manutenção do curso dos astros para que a ordem do universo seja preservada. Orientam as pessoas sobre sua missão. São encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus, afastando os anjos maus que assediam as nações para desviá-las de seu fim.
e mantendo assim as criaturas e a ordem da divina providência. Potestades. As potestades ou potências são também chamadas de condutores da ordem sagrada. Executam as grandes ações que tocam no governo universal. Eles são os portadores da consciência de toda a humanidade, os encarregados da sua história e de sua memória coletiva, estando relacionados com o pensamento superior, ideias, ética, religião e filosofia, além da política em seu sentido abstrato. Também são descritos como anjos guerreiros completamente fiéis a Deus. Seus atributos de organizadores e agentes do intelecto iluminados são enfatizados pelo Pseu-Dionísio, e acrescenta que sua autoridade é baseada no espelhamento da ordem divina e não na tirania. Os anjos do nascimento e da morte pertencem a essa categoria. São também os guardiões dos animais. Terceira tríade. A terceira tríade é composta pelos anjos ministrantes, que são encarregados dos caminhos das nações e dos homens e estão mais intimamente ligados ao mundo material. Aqui estão eles: principados. Os principados são os anjos encarregados de receber as ordens das dominações e potestades e transmiti-las aos reinos inferiores. E sua posição é representada simbolicamente pela coroa e cetro, que os guardam as cidades e os países. Protegem também a fauna e a flora. Como seu nome indica, estão revestidos de uma autoridade especial. Arcanjo. O nome de arcanjo, que significa anjo principal ou chefe, esta ordem pertence os únicos anjos cujos nomes são conhecidos através da Bíblia: Miguel, Rafael e Gabriel. Miguel é especificamente citado como o arcanjo, ao passo que, embora se presuma pela tradição que Gabriel também seja um arcanjo, não há referências sólidas a respeito. Rafael descreve a si mesmo como um dos 7 que estão diante do Senhor. O livro de Enoque fala de mais 4 arcanjos: Uriel, Uturiel, Emitiel e Samuel, responsáveis pela vigilância universal durante o período dos Nephilim, os anjos caídos. Anjos. Os anjos são os seres angelicais mais próximos do reino humano, o último degrau da hierarquia angelical e pertencentes à sua terceira tríade. A tradição hebraica, de onde nasceu a Bíblia, está cheia de alusões a seres celestiais identificados como anjos e que ocasionalmente aparecem aos seres humanos, trazendo ordens divinas. Nesse infinito do cosmos há uma infinidade de mistérios, onde em um mundo que não podemos ver, seres lutam para nos derrubar, enquanto outros lutam para nos salvar. Esses seres estão muito perto, talvez ao nosso lado, pois não importa como são chamados, deuses, heróis ou mensageiros, todos levam ao mesmo caminho. Até o próximo vídeo.